Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. Eu já estava querendo conversar com a nossa convidada de hoje há um tempão e calhou da nossa conversa cair bem nas vésperas dela correr as 100 milhas da UTMB em Chamonix, que vai acontecer nessa sexta-feira, se você está ouvindo isso logo quando saiu. Giovana Martins é uma corredora braba demais e com muita experiência em corrida das mais variadas distâncias, como você vai ouvir ao longo da nossa conversa. Ela nos contou como foi essa preparação para a UTMB, podendo chegar na França um mês antes da prova e reconhecer bem o terreno. Nos contou como foi sua história na MCC do ano passado, que é a prova de 40 km da UTMB, na qual ela ficou com o 4º lugar. Nos falou também como foi o seu começo na corrida aos 5 anos de idade e o que ela viveu nessa trajetória até onde ela está hoje. Nos contou a história da prova que ela quebrou o pé chutando uma pedra, não sabia que tinha quebrado e ainda terminou a prova em uma excelente colocação. A Gia é uma pessoa que parece estar sempre alegre e sorrindo, e ela nos falou como que ela acredita que isso ajuda ela a ter os resultados que tem. Tem muito mais coisas que a gente conversou, foi uma conversa muito inspiradora, e eu espero que você curta o meu papo com Giovana Martins. Giovana Martins, seja bem-vinda ao Trail Tropical. Oh, que convite! É muito especial. Nesse momento dessa entrevista, eu venho acompanhando aí grandes feras, venho fazendo parte aí do Trail Tropical e para mim é um prazer mesmo estar compartilhando aqui as minhas histórias com vocês. Você está falando, né, com a gente agora direto aí dos Alpes franceses. Como que tá essa rotina de treinos aí em preparação para correr a UTMB daqui a 1 ou 2 semanas? Quais são as expectativas aí que você tem para essa corrida também? Vai completar 30 dias, né, que nós estamos aqui. Eu cheguei dia 26 de julho. Foram treinos sofridos, não é? Não tem como vir aqui brincar, falar, alisar a montanha, ela já é bonita, não precisa ser ilustrada. Realmente eu deixei o suor cair, o sangue cair, mas valeu muito a pena. Cada ano que eu venho para cá, eu vou aprendendo muito sobre o trail, muito a não dominar, né? Porque a montanha é muito difícil da gente dominar ela. Cada dia ela tá diferente. Choveu, ela tá de um jeito, tá com sol, ela tá com outro. Mas a gente vai ganhando mais experiência e tá nesse local aqui onde respira o trail, você sai na trilha, é idoso. Eu via os cachorros pudo desse tamanhozinho subir na montanha. Eu falava meu amigo, meu aluno, Gustavo, se o pudo sobe, a gente também sobe. Então, assim, não tem como você não correr, você não praticar uma trilha nesse local. Mas principalmente a gente que vem com um propósito, um objetivo, então foi dedicação total. Aqui eu fiz 100% dos meus treinos. No Brasil já venho os últimos preparativos aí batendo a cada treino na planilha. Mas aqui a gente é aquela adrenalina a mais, né? Você entra no clima, está na terra do treino. Então, assim, foram treinos difíceis, mas aqui eu tive a oportunidade de subir mais. 9 horas da noite, quando eu precisava ir sozinha para a trilha, eu podia ir tranquila. Nunca no Brasil eu vou pensar em entrar 9 horas da noite numa trilha sozinha. Então, nesse final de preparação, que a gente precisa estar mais na trilha, é, se você quiser vir, né, para bater um tempo ou para estrear a primeira vez numa prova-alvo, de treino, de longa distância principalmente, o ideal é treinar no local ou num local parecido. E perto de onde eu moro, não tinha o local mais parecido, Atibaia, Serra do Japi, e mesmo assim, os últimos meses que eu estava no Brasil, estava sendo muito cansativo, assim, porque era 3 horas de viagem, 2 horas, acordava de madrugada, ficava 7, 8 horas treinando. Então não foi fácil, mas foi mais um tijolinho aí que eu coloquei a mais, né? Agora vim aqui, a trilha está na porta, então ficou muito mais fácil. E quais são as suas expectativas para esse ano, assim? Tu colocou
algum objetivo de tempo que tu gostaria de fazer a prova? Como que tu tá lidando aí com isso? Então, esses últimos anos eu vim, né, primeiro ano eu vim no meio da pandemia, nunca tinha feito um 40 quilômetros no treino, o máximo eu tinha corrido era 21. Então, minha especialidade no treino, que eu usava o treino como provas preparatórias para a maratona no asfalto, e, e eu fazia no máximo, então, 21, mas minha especialidade, que eu fui campeã brasileira, fui vice-campeã brasileira, terceiro lugar no brasileiro, era 8 quilômetros, subindo, né? E então, assim, foi a primeira vez que eu encarei um 40 quilômetros. Eu vim para terminar, mas fui top 5. Na verdade, fui terceira colocada, mas levei uma punição de 10 minutos. Então, caí. Então, isso me trouxe para aquela vontade de falar, vou voltar nessa MCC para brigar pelo pódio. Mas eu tinha uma programação de conquistar um grande sonho, que era chegar nas 100 milhas. E assim, eu sempre coloquei as 100 milhas como uma prova de participativa mesmo, assim, para mim terminar e terminar bem. Porque, sinceramente, eu tenho a mesma mentalidade quando eu comecei nas maratonas. Eu acho uma loucura correr 100 milhas. Né? Eu vi os treinos, assim, pra gente que é amador, não é fácil, sabe? Eu chegava às vezes cansado, depois de 7 horas, tinha que sentar no computador para montar planilha de treino. Então, assim, eu tirei leite de pedra mesmo para poder treinar para essas 100 milhas. Então eu vim para a CCC para pegar a experiência, né, para essas 100 milhas e tentar um índice para o mundial, porque eu sabia que se eu corresse abaixo de 17 horas na prova longa com essa altimetria, eu tinha grandes chances de ser convocada. E quando eu fiz a prova abaixo de 17 horas, eu cheguei comemorando, mesmo sendo 20ª, porque eu sabia que eu tinha feito uma boa marca e foi um dia muito difícil para mim aqui. Treinei muito para esses 100 quilômetros, batia 200, 250 quilômetros por semana, mas eu tive uma inflamação mamária que me judiou muito, até os 70 quilômetros eu sofri muito. Os 70 parece que foi a mão de Deus, assim, que tocou e falou, vai, agora termina. E ali eu tirei a diferença naqueles 30 quilômetros, né? Onde eu comecei a correr mesmo a prova foi nos 30 últimos quilômetros. E aí eu falei, não, preciso voltar para essa MCC, eu vou jogar mais um ano para frente para correr 100 milhas. Na verdade, eu não ia correr 100 milhas esse ano. E eu voltei, também treinei muito, treinei em cima de quebrar o recorde da prova. Nós quebramos o recorde da prova, acho que as top 5 quebraram o recorde da Caramba. prova, melhoraram os últimos Uhum. anos. Só que eu tive um acidente ali no começo da prova, onde eu até achei que tinha tido rompimento do hálux tibial, mas na verdade foi uma fratura no maléolo onde quase passa o hálux tibial. Então, ele, acho que como defesa, o dedão caiu, então não tinha movimento do dedão. Mas na verdade eu quebrei um pedacinho do maléolo. E como era uma prova curta e eu sei que eu não corria muito risco, então eu corri ali na defesa, né? E aí eu fiquei em quarto lugar. O quarto lugar dói mais dor no coração do que quem ficou em décimo, porque você vê o pódio ali e aí de repente você está fora dele. Mas eu comemorei do mesmo jeito, porque eu vi as condições que eu corri, naquele clima que até nevou, com o pé quebrado. Depois de um mês que eu fui saber que eu quebrei o maléolo, porque passou a dor, então eu fui para uma prova e lá na prova eu cheguei desidratado no hospital e o pé estava inchado, eles resolveram fazer um raio-x e aí deu para ver a cicatrização do maléolo. Então é isso. Agora a 100 milhas, aí o que aconteceu? A Z2 fez uma proposta para mim, tentar esse índice lá na UTMB Paraty, que eles queriam uma atleta que representasse a Z2, que conquistasse a vaga para correr a 100 milhas e tivesse que queria vir para 100 milhas. Eu falei, pô, querer vir para 100 milhas é meu maior sonho. Foi através das 100 milhas que eu entrei no circuito do TMB. Mas eu pensei em fazer a 56, que eu ainda não fiz, para depois ir para 100 milhas e até mesmo porque como eu fui convocada para o Mundial, e esse ano eu me dediquei também a conquistar essa medalha na MCC, e tem Mundial também de ultramaratona, eu acho que eu não vou, né? Aí a conversa com eles, eu falei assim, não, pô, chegou um patrocínio aqui para mim, correr essa 100 milhas, eu vou tentar essa vaga.
E só que eu falei, ó, eu não prometo nada, porque eu tô me recuperando da lesão do pé. E se eu chegar na semana e tiver zerado, eu entro pra prova. Se não, não. Fechado. Eles toparam, então eu fui. E aí eu consegui, conquistei essa vaga, que eu também acredito que se Deus me deu força para ir, né, depois de 20, acho que deu 15, 20 dias, né, com uma fratura no tornozelo, chegar eu não senti uma dor no tornozelo durante a prova da UTMB Paraty. Então, realmente era para mim estar nessas 100 milhas esse ano. Mas assim, eu tô indo, claro, quero fazer uma prova abaixo de 28 horas, é um desejo, eu treinei em cima disso. Eu sei que depende de muitos fatores, é a minha primeira prova, então assim, eu quero entrar muito tranquilo. Primeiro, porque eu treinei, eu fiz tudo que dava ao meu alcance, então assim, eu tô tranquila. Se sair abaixo que seja 27,59, eu vou comemorar muito. Mas se eu concluir também bem, que seja para 30 horas, 32 horas, eu vou estar feliz. Não é uma prova que eu vou falar assim, eu quero mirar as ponteiras. Se acontecer, eu vou estar correndo, vou estar me alimentando, vou estar me hidratando, vou estar preocupada de talvez não virar um pé, né, levar um tombo à toa. É diferente quando você entra para uma prova para mirar aos ponteiros, para buscar a vitória. Você esquece se tem um buraco, se tem um galho no seu campo. Você vai, você se entrega, né? Quantas vezes eu me entreguei e foi a mão de Deus que me tirou ali, que eu enfiava o pé, não sabia nem de onde estava enfiando. Mas essa prova não, é uma prova que eu quero terminar bem. Eu tenho o desejo de estar na UTMB Paraty novamente. Então é uma prova assim que eu treinei com sobra para chegar tranquila para essa largada. Então eu quero chegar tranquila. E o que tiver que sair, tenho certeza que já está escrito, porque o que Deus escreve ninguém pode apagar. Então já está escrito que a minha parte eu fiz. Nossa, que legal, pô, muito legal ouvir toda essa tua história aí. E essa que tu fez ano passado, né, correndo a MCC, né, correndo esses 50 quilômetros com uma fratura no pé, foi incrível, assim, né? Então, pô, parabéns aí. E só mostra, né, um pouco, que eu acho que é um assunto que a gente vai entrar aqui nessa conversa também, que é essa tua determinação, né, que tu tem uma força de vontade que parece, assim, que é de outro planeta, assim, né? Então, isso eu acho que eu quero tentar entender mais para frente de onde que vem isso, como que tu desenvolve isso, mas talvez antes para a gente, né, para talvez quem não conhece a tua história, pode estar pensando, pô, ela falou ali que a especialidade dela era os 8 quilômetros, mas aí também já falou de ultramaratona, eu sei que você fez ultramaratona de asfalto também, então, assim, eu acho que tu tem uma trajetória, assim, muito grande, assim, né, na corrida, desde do tempo de atletismo também. Conta pra gente aí um pouco como que foi o teu início, talvez, na corrida e esse teu desenvolvimento que tu foi fazendo aí ao longo dos anos para chegar aí onde tu tá hoje. Eu acho que hoje no Brasil, eu sou uma das atletas assim que está na elite há mais tempo, assim, né? Nós tivemos atletas melhores talvez do que eu. Eu talvez não, com certeza teve atletas melhores, mas não teve toda essa longevidade, né? Essa durabilidade e essa transição de provas. Então, eu não vou falar que eu fui esperta, mas eu tive uma progressão que eu fui trocando de prova. Então eu vi, para mim, ali, até tantos anos eu sei que eu vou me dar bem nessa prova. Então, próxima, nessa idade eu já quero estar, e nisso eu fui realizando também meus sonhos, né? Quem não quer ter uma medalha da São Silvestre, quem não quer correr uma maratona. Eu comecei no atletismo com 5 anos de idade, através dos meus pais. Meu pai foi militar, ele descobriu o atletismo no exército. Uma brincadeira de criança, chamei minha irmã mais velha para postar uma corrida. Só que a gente entrou no meio de um pelotão que iam correr 10 quilômetros. E nós completamos esses 10 quilômetros sem treino, com 5 anos de idade, minha irmã com Caramba. 6, sem caminhar. Então, a partir daí, meu pai falou: opa, vamos começar a investir nessas meninas que elas, né, têm algum talento para coisa. Só que até então eu usava bota ortopédica. Então, essa primeira prova que eu corri de bota, não dava nem de tênis. E eu vi que através da corrida eu tinha condições de trocar aquelas botas, porque na parte de recreação da escola eu ficava fora da recreação, ia para uma festa ia de bota. Então, assim, eu tinha um certo. Que já que não queria mais usar aquilo ali. E até hoje, né, você vê que os ortopedistas nem colocam mais nas crianças esse tipo de correção. E aí eu fui morar em Salto,
a minha família mudou um pouco os objetivos, já não estavam mais no atletismo, mas estava no meu sangue, era uma coisa que eu amo, né? Eu gosto da corrida. Então eu continuei treinando, mesmo sem tanto incentivo, né? Porque é gostoso você ir com a sua família, treinar junto, né? Então, aquele incentivo direto de estar um puxando o outro é muito gostoso. Não que eles, nunca, eles sempre me incentivaram, mas já era um incentivo indireto, né? E eu permaneci, então eu ia para a escola correndo, voltava correndo. A molecada até colocaram meu apelido de Chacrão, porque minha avó tinha uma chácara. Então, normalmente eu ia correndo e parava na chácara dela. E eu chegava primeiro que o ônibus, então eles ficavam muito bravos, então eles tinham que colocar um apelido, né, para descontar. E, e aí até que começou a minha idade nos jogos escolares, comecei a participar dos jogos escolares. E no meu último Jogos Escolares eu bati o recorde de várias provas, inclusive do salto em altura. E aí o Marcos Martins, que hoje é meu esposo, ele era treinador da equipe de atletismo da cidade de Salto. Ele falou, opa, essa menina tem, né, talento para participar da equipe nossa de treinamento. E aí ele mandou um convite para minha amiga, que era minha vizinha, a Fabiana. Só que na época eu estava sem tênis, eu corria os Jogos Escolares descalça. E aí enfiei o pé no sarrafo, levei 6 pontos nesse dia, porque fui saltar o salto em altura. No último salto tem a ponta que segura o sarrafo, eu bati o pé ali e cortei. E aí ele convidou, eu falei assim, falei para ela, não, não vai dar, tal. E continuei ali lavando a louça, minha casa não tinha portão. E ela entrou e falou comigo ali pela janela. E eu fiquei pensativa. Eu falei, pô, meu pai ganhou um tênis. Tá novinho lá no quarto, né? Vou tentar pedir para ele. Só que na época eu não calçava. Acho que o tênis era 42. E meu pé não era esse número. Então era canelinha fina, ainda baixinha e tal. Cheguei na pista com esse tênis gigante, a molecada começou a tirar onda, né? Aí eu era muito tímida, jamais ia estar fazendo uma live. O esporte me ensinou muita coisa e uma das coisas foi mostrar a cara pro mundo. A gente tímido não ganha nada, então a gente precisa se comunicar. E aí eu comecei a chorar e minha amiga falou, viu, pé de pobre não tem tamanho, vai lá e arrepia essa molecada aí e eles vão começar a te respeitar. Então, aí eu comecei a treinar com o Marcos. Ele também sempre foi um treinador assim muito consciente e ele falava, não, a base precisa trabalhar várias modalidades. Então eu fazia salto em distância, corrida com barreira. E isso eu acho que hoje eu trago para o treino essa bagagem. E hoje mesmo eu saltei uns troncos, então eu ganhei uma prova o ano passado e cheguei em terceira entre os homens, porque todo mundo parava nos galhos e passava, parava para passar, né? E eu já chegava saltando. Uhum. Então eu fui tirando muita diferença do pessoal. E essa bagagem eu trouxe do atletismo de pista. E aí eu fiquei lá um tempo pelo Clube Mandi. E aí eu fui para BMF, Funilense, for Company Med. Precisava de mim em São Caetano, porque eu sempre fiz várias provas. Eu ia para São Caetano. No outro ano eu estava na Orcamp, como era o mesmo grupo. E ali também eu fiz muitas provas. Fiz marcha atlética, fiz salto com vara, aprendi todas as modalidades. A gente teve o Nélio Moura como coordenador. E tinha o Bertolucci da marcha atlética, teve o Elcio, que era o treinador da Fabiana. Então, assim, eu aprendi várias modalidades do atletismo. E eu falo que o atletismo, ele é a base para qualquer esporte. E é o beabá do atletismo. Então, aquele atleta que corre montanha e não corre pista, tá errado. Ali na pista que ele vai coordenar, ele vai conseguir levantar o quadril, porque a primeira coisa quando a gente cansa na montanha, a gente senta em cima do quadril, como você vai subir uma montanha sentada, entendeu? Você precisa mandar a pontinha do pé ali para cada passada, mas se o quadril estiver sentado, você não vai conseguir ir nessa ponta do pé. Então, essa bagagem eu trouxe para a corrida de montanha e foi aí. E aí fiquei lá, aí eu precisei começar a trabalhar, eu era atleta, lá era atleta profissional, era o melhor clube do país. E aí eu precisei começar a trabalhar para terminar minha faculdade, e aí eu voltei a ser atleta amadora.
Aí eu corria só mais provas de rua, jogos regionais na pista. Só que eu comecei a engordar, já estava com quase 11 quilos a mais do meu peso. Vários sonhos meus estavam engavetados. E até que eu tive esse sonho de correr a primeira maratona da Disney, que aí eu virei a chavinha de vez e voltei para a elite. E para me preparar para a maratona da Disney, para correr minha primeira maratona, eu falei, não vai dar para mim ficar fazendo uma meia maratona todo final de semana, uma maratona no asfalto. Para mim chegar, eu vou ter que fazer alguma coisa que tenha um efeito fisiológico de uma maratona, mas que eu corra em menos distância, que eu tenho menos desgaste, né, para recuperar mais rápido. E aí eu falei, opa, corrida de montanha. E aí foi aí que eu conheci a corrida de montanha, comecei no Campeonato Brasileiro, que depois ficou um tempo sem o Campeonato Brasileiro, agora voltou em Caparó, né, nosso Campeonato Brasileiro, mas com as distâncias mais longas, mas os primeiros Campeonatos Brasileiros eram distâncias mais curtas. E, e aí eu falei, pô, quando eu terminar meu objetivo aqui na Maratona da Disney, que é ganhar um Mickey para cada sobrinho, eu vou correr essas 100 milhas do Mont Blanc. Porque eu entrei na internet, eu queria saber, quando eu comecei a procurar provas de montanha, eu falei, eu quero fazer a principal prova do país, que na época era o Campeonato Brasileiro, e as principais provas do mundo, que aí eu vi que a UTMB do Mont Blanc é a Copa do Mundo de trail. Eu falei, então é essa que eu quero ir. Então foi aí que eu vim. E a ultramaratona, na pandemia, eu tenho um projeto social que chama Projeto Sementinha. E na pandemia parou tudo, né? Quando parou tudo, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer com essas crianças? Porque eles vão treinar, eu olho na cara, tá com fome, viu? Seu pai tá trabalhando, sua mãe trabalhando. Então a gente levanta uma cesta básica, tem criança que tem a bolsa, tem criança que tá descalça, eu vou lá, arrumo um tênis. Então eu consigo, né, durante as aulas, a gente coordenar tudo isso. Quando fechou tudo, eu falei assim, nossa, se a gente está desesperado, imagina essas crianças que já não tem nada, né? E aí eu falei assim, eu não tenho como ficar presa aqui. Eu vou ter que entrar na favela, vou ter que continuar dando auxílio para essas crianças. E aí tinha a comunidade no Monte Sião, né? Que é um bairro muito, na verdade é uma invasão, né? Antigamente falava favela, hoje a gente fala comunidade. Tem muita gente boa ali. E aí eu fui lá fazer entrega de máscara, e aí a minha irmã falou, viu, traz o projeto Sementinha aqui. E eu no projeto Sementinha tenho uma programação. Ah, esse ano a gente vai aumentar mais um polo, né? Dentro do que eu tenho financeiro, dentro do que eu tenho de patrocínio e materiais. E naquela época, além de ter fechado tudo, eu não tinha mais condições de abrir mais um polo. Só que quando eu fui entregar as máscaras nessa comunidade, eu vi que era muito carente, de tudo, de tudo. E aí eu falei, não. Aí Deus tocou no meu coração que eu tinha que levar o projeto ali. E aí, assim que deu uma aliviada na pandemia, que, né, pôde fazer algumas atividades em grupo, ainda com máscara, eu entrei na comunidade. Só que a primeira aula que eu fui dar na comunidade, um caco de vidro desse tamanho entrou no pé de um menino. E aí eu fiquei desesperada, falei, vou levar você no médico. Ele, não, tia, fica tranquila. Aí ele pegou um menininho de uns 3, 4 anos e pediu para tirar o caco do pé dele. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso. Isso. E aí o menininho escapou, o caco da mão, só foi aquele sangue. Ele deu um tapa na cabeça do menino e falou, tira direito. Aí o moleque puxou com tudo, saiu aquele caco gigante. Eu falei, não, vou te levar pro hospital, cara, você tá com o pé machucado. Ele falou, não, a minha avó falou, tem que esfregar uns 5 minutos aqui na grama que vai cicatrizar. Parou de sangrar e fez a aula inteira. Aí eu falei, não, eu não posso dar aula nessa comunidade sem dar um par de tênis para cada criança. E aí eu falei assim, pô, eu vi Aí eu saí pensativa, eu abri o computador, uma propaganda da 6 horas social, alguma coisa social global que a ultramaratona estava fazendo, estava organizando. Aí eu mandei uma mensagem, viu? Só pode atleta da seleção brasileira de ultra ou avulso também? Aí a Isa falou, não, pode avulso. Aí eu falei, eu vou correr essas 6 horas na pista do estádio municipal. Tinha acabado de jogar carvão lá, falei, tá macia, eu vou ali mesmo. E no fim, eu acho que eu fui, acho que a maior distância, não sei se, acho que ou entre os homens, ou foi, das mulheres eu sei que foi, e eu acho que uma das melhores marcas do mundo naquela ação.
Eu falei, pô, eu acho que eu tenho condições de correr uma ultramaratona assim que abrir as provas, uns 100 quilômetros. E quando abriu a primeira prova, eu falei assim, eu vou disputar esses 100 quilômetros, a cada 1 quilômetro o pessoal vai ter que doar um par de tênis para essa comunidade. Legal. E aí, no fim, arrecadamos 120 pares de tênis, eu acho mais ou menos isso. Todas as crianças receberam tênis. E eu fiz a marca para o Mundial, porque eu não esperava fazer a marca para o Mundial. Eu entrei só para completar os 100 quilômetros. E nisso eu falei assim, opa, a gente tem condições aí de correr atrás ser uma das melhores atletas dos 100 quilômetros do Brasil e um dia ir para o Mundial. Então, assim, foi essa a minha trajetória aí do atletismo. Eu também pratiquei duatlon, eu fui medalhista de bronze no Mundial de Duathlon Powerman. O ciclismo é o segundo esporte, assim, que eu sou apaixonada, tenho minhas bicicletas lá, hoje me ajuda a complementar os treinos para o treino. Tenho o sonho de fazer um Ironman, mas acho que hoje no país, assim, então, eu sou, acho que atleta multiesportiva com mais marcas expressivas. Eu acho que talvez até teve uma revista que colocou que era da América do Sul, mas eu acho que eu nunca ouvi falar de uma atleta assim com vários resultados em provas variadas. Eu acho isso muito legal, porque além de ser impressionante, né, esses teus feitos, assim, né, tão variáveis, né, desde o atletismo ali, com provas, né, bem mais curtas, assim, né, indo também para essas provas, né, de maratona e até ultramaratona, assim, eu acho que isso é incrível, assim, eu imagino que isso realmente deve te ajudar e deve trazer muitos benefícios para o teu treino, né, nessas diferentes modalidades, assim, né, e além de tu ter todo esse, né, preparo e essa experiência pessoal como corredora, tu também tem a experiência de treinadora, né, treinando os teus alunos, né, os teus corredores, assim, e tu já trouxe uma coisa, né, que tu falou, que tu vê que muita gente comete o erro, né, dos corredores de montanha, que é de negligenciar os treinamentos em pista, assim, né, como isso pode ajudar, né, a gente a estar tá conseguindo correr e desenvolver melhor na montanha também. Tem alguma outra coisa, alguns erros que tu vê, tanto os teus alunos, como as outras pessoas do trail, né, de corrida de montanha cometendo, assim, e qual dica talvez tu daria para baseado aí nessa tua experiência aí multi-esportiva? Hoje eu vejo, hoje eu vejo que talvez o maior erro dos atletas é mudar o foco, mudar o objetivo no meio do caminho. Então a gente tem hoje a rede social que é atrativa. E aí eu vejo assim que é difícil você cumprir 4 anos ali para chegar num sonho, num objetivo, né? Ou um ano. Então, às vezes ele está ali no caminho, traçou um objetivo, daqui a pouco ele vê, que fulano foi em tal lugar, aí ele muda, entendeu? Já vi gente mudar a prova quando chega no dia da corrida ali, ele treinou para aquela, ele chega ali e muda. Eu acho que essa mudança de foco, de alvo, atrapalha muito, né? Eu falo que a gente tem que olhar para frente, claro, olhar para o lado para respeitar as pessoas, para cumprimentar, mas o foco seu tem que ser ali na frente, não perder o foco. Várias coisas vão querer te atrair para outros lados, mas não, você traçou a sua trajetória, nem que a gente às vezes quebra a cara, eu já quebrei minha cara muitas vezes, mas eu não mudo meu foco. E é igual ir para a pista, isso eu aprendi na pista. Eu vou na pista, às vezes eu tenho lá 20 tiros de 400, que é para 1,30. Eu tô vendo o pessoal fazendo para 1,20, que vá para 1,20. O meu é para 1,30. Se eu começar a fazer 1,20 agora, quando eu precisar fazer 1,20, eu não tenho mais perna. Então, assim, eu sempre respeitei degraus por degraus e eu não mudo meus objetivos. Por exemplo, igual a 100 milhas, realmente ela estava para sair esse ano. Mas eu tinha também, numa programação, eu tinha que ir para o Mundial e tal. Eu tinha essa carta na manga. Se acontecer isso e isso, eu jogo para o próximo ano. E a gente teve uma pandemia que, na verdade, eu ia começar a competir em 2020. Eu tive que começar a competir em 2021. Então, eu podia jogar mais um ano para chegar nessas 100 milhas. Mas, assim, tudo que eu fiz até hoje foi pensando nas 100 milhas. Eu não mudei meu foco. Então, de competição, esse ano a maioria das minhas provas foram tudo participativas. Eu fui na Evolution, porque eu precisava testar lá a altitude. Eu treinei na semana normal, corri a Evolution como um longão, no outro dia eu estava treinando. No outro dia eu estava treinando, entendeu? Então, assim, e aí, então, pô, a Evolution, eu sabia que eu ia ter treino no outro dia. Quando foi a parte que tinha que descer ali, eu desci controlando.
porque eu sabia que se eu aí é super atrativo para descer moendo. Falei, não, já estou ganhando a prova, estou batendo o recorde da prova, eu preciso agora respeitar meu corpo para me treinar amanhã. Então, isso assim, eu nunca mudei meu alvo, não é o dinheiro, não é a fama do amigo, do fulano que vai me atrair. Uma que eu acho que eu sigo uma vida assim, de realizar os sonhos da Giovana, de viver a vida que Deus deu para Giovana, não a vida do outro. Então eu torço, sabe, eu bato palmas, se eu puder ajudar. Quantas vezes eu compartilhei meu patrocinador, sabe, levei currículo, porque eu não tenho uma vida. Se o que é do homem, o bicho não come, entendeu? Mas assim, eu não tenho olho na vida do outro, então vai ser muito difícil eu mudar meu foco porque o outro está fazendo tal coisa e está se dando bem. Então eu vejo isso. Então acho que uma das coisas que os atletas têm que é confiar mais nele e seguir o que o coração dele mandou, não perder o foco. E se tu tivesse que falar pra gente quais são os motivos que faz tu continuar correndo hoje, o que que tu diria? Porque eu imagino que tenha a corrida talvez tenha um significado, né, pessoal para ti, de uma realização, né? Dá para ver que tu tem toda uma trajetória, né, de uma vida nisso, mas ao mesmo tempo tu tem já toda uma trajetória, né, de uma vida, né? Então, assim, é muito tempo, né, pra gente ficar treinando, né, e se dedicar a alguma coisa específica, né? Eu imagino que deve ter um significado a mais para ti que te mantém correndo. É mais para tu testar realmente o teu potencial máximo? Tem alguma outra coisa envolvida assim? Qual que é o significado que tem para ti hoje a corrida? Correr é uma paixão, é um amor que eu tenho, né? É uma coisa assim, não é um vício, é diferente. Se tiver que tirar um mês de férias, eu vou tirar. Mas é um amor, eu tenho um amor pela corrida, eu tenho um amor de ver as pessoas correndo. Eu me emociono em ver, assistir. Quantas vezes abracei a televisão, né? Vendo as pessoas correr, batendo recordes, subindo no pódio. É, é um dom, um dom. Era patinho feio da minha família. As três eram que tinha menos talento, mas eu tenho algum dom, né? Porque todos esses resultados, todos esses anos correndo, e eu acho que eu tenho uma carreira até abençoada, porque eu nunca tive uma cirurgia, graças a Deus, espero não ter. Então, assim, isso já é uma coisa assim que me aproxima muito de Deus. Todo dia eu dobro meu joelho e agradeço ele, assim, de já tá há mais de 30 anos e continua apaixonada. É a mesma coisa você, né, tá tanto tempo com um mesmo casamento e apaixonada, você tem que agradecer todos os anos, 25 anos aguentando Marcão me aguentando, então é uma benção de Deus. Eu acho que é isso com o esporte, eu nunca perdi meu foco. Minhas irmãs começaram, mudaram, claro, elas não se encontraram no esporte, mas assim, é um, eu via minhas amigas mudando também, começaram a treinar comigo, mudou de foco. Não, então assim, isso é uma. Eu amo o que eu faço. Isso é uma coisa assim que me faz acordar todos os dias, nunca falar assim, ah, tem que treinar hoje. Não. Posso estar cansada, mas falar assim, nossa, tem que treinar? Não, eu quero treinar, pô, que delícia, deixa o suor cair. E mais uma coisa que hoje me motiva muito a estar na elite, que talvez eu ia estar na corrida hoje e, e talvez só por lazer, né? São os propósitos. Ajudar pessoas, ajudar organizações, como o fim da polio. Eu tenho o sonho de conseguir uma pista sintética para o projeto Sementinha na minha cidade, na cidade de Salto e ajudar pessoas, porque eu vejo que o esporte é um caminho de transformações e oportunidade, um cartão de visita. Eu já fui no Ministério dos Esportes, eu entro em grandes festas, né, com um cartão de visita. Eu sou atleta de elite, então assim, isso é um cartão de visita que eu uso hoje não ao meu favor. Eu nunca me senti confortável chegar no restaurante e o pessoal falar assim, viu? Eu não vou cobrar sua conta porque você é atleta. Não. Para mim, ele é trabalhador como a gente, acorda cedo, rala, então eu não gosto muito de tirar proveito disso, mas eu gosto de ajudar as pessoas. Giovana, você vem numa minha corrida aqui que a gente vai arrecadar tanto para ajudar tal entidade. Isso para mim é um prazer. Eu vou com muita boa vontade, porque a gente está nesse mundo aqui para servir. E a minha maior ferramenta de servir é o esporte. Então, o maior propósito hoje de eu estar no esporte competindo é para ajudar o próximo.
Nossa, que legal. Eu acho que isso faz total sentido, assim, com quando a gente olha, né, para os resultados que tu tem e o resultado talvez que outras pessoas têm também, muitas vezes está atrelado com uma coisa a mais, uma coisa às vezes mais profunda, né, que é aquela chama, aquela força motivadora mesmo, assim, que faz, né, que nem tu falou, tu treinar quando não tá com vontade ou fazer força, né, em algum momento que já não gostaria mais de estar fazendo força, assim, e é muito legal de saber e de ouvir qual que é essa tua força, né, mais inspiradora, assim, né, por trás. E tem uma. Eu até estava dando uma olhada no teu Instagram, né, para essa nossa conversa, e tem um vídeo que tu postou recentemente lá, que tu colocou essa legenda aqui. Abre aspas, nosso maior propósito de vida é a alegria da alma. Experimente sorrir para várias pessoas hoje. E sorria com os olhos, a boca e a alma. E aí fecha aspas. E eu achei muito interessante isso, muito inspirador também, né? Eu acho que esse é um dos segredos aí escondidos que tu tem para conseguir ter os resultados que tu tem, né? Geralmente, quando a gente ouve, né, o que os atletas de elite estão fazendo, o que estão usando, a gente quer saber isso, né? O que estão tomando, quais são os treinamentos que estão fazendo, e muitas vezes, né, esse tipo de coisa acaba passando despercebido, né? A gente não vê, às vezes, o real valor que isso tem, né? Tu consegue elaborar um pouco mais aí sobre esse post, o que tu quis dizer, assim, tu acha que externalizar aí um pouco dessa tua alegria te ajuda de alguma forma na tua corrida também, pensando em performance também? Sim, eu vim numa vida assim, nunca passei fome, porque minha família, a gente sabe se virar nos 30, sabe? Hoje não tem arroz com feijão, vamos comer farinha com sal e açúcar. Não passei fome, comi farinha, entendeu? Então, assim, a minha mãe nós ia pro Farol em São Paulo, pro Parque Ibirapuera, vender raia, vender rosa, a gente saía pulando quando vendia tudo e a gente vendia com uma melhor rosa do mundo, melhor pipa do mundo para comprar 1 quilo de acém. Então, assim, hoje o que eu sofro na trilha, eu falo assim, pô, é pequeno. Eu já passei, uma vez eu fiquei o dia inteiro embaixo do frio, eu e minha irmã, para ir receber um dinheiro de um trabalho que a gente fez. A gente não recebemos, tivemos que voltar 20 quilômetros a pé, passando frio. E eu falo, pô, isso aqui, eu tô comendo, tô hidratando com a mochila aqui cheia de barrinha, de gel. Então, às vezes, quando a dor vem, eu penso nessas coisas. E a alegria, eu sempre. Então, assim, por mais que a nossa vida sempre teve sofrimento, que eu falo, meu pai já teve lá em cima, teve lá embaixo, então a nossa vida foi uma montanha russa. A gente nunca reclamou. O meu pai tinha um sonho, que ele queria ser político na cidade e tal. E para ele realizar esse sonho, a gente teve que comer farinha com açúcar e sal mesmo. E a gente nunca reclamou, pai, hoje não tem, pô, não tem mistura, não tem arroz e feijão, entendeu? Então a gente abraçou esse sonho do meu pai. E eu e então, desde pequena, eu tive um propósito de vida de não espalhar notícia ruim, não ficar escutando. Então, quando chegava notícia ruim, normalmente quando eu era pequena, eu tampava o ouvido. E alegria, sorrir para as pessoas, eu falo que ganha o mundo. É uma das coisas que eu ensino para meus sobrinhos. Se você chegar com cara fechada, você pode estar mais bem vestido, pode estar cheiroso, pode falar inglês, francês. Não adianta. Se chegou com a cara amarrada, ninguém vai te atender bem. Agora, se você soltou um sorriso, você quebra. A pessoa pode ser mal-humorada do jeito que for, você vai quebrar a pessoa no meio. E quando você está sofrendo, se você começar a ficar bravo, xingar, aí o sofrimento vai vir em dobro. Então, esses dias eu fiz um treino aqui, estava muito quente, estava cansada, e a gente aqui, graças a Deus, o interior da França é muito educado, muito acolhedor, então eles falam bonjour para todo mundo. Só que chegou uma hora que eu estava cansada, e as pessoas também ali estavam cansadas, então eles não falavam aquele bonjour mais alegre, que já estava no final de tarde. E eu falei, pô, meu aluno, falei, viu, eu cansei de falar bonjour. Eu vou falar bom dia, boa tarde, tudo bem com você? E eu desci a trilha ali falando isso, todo mundo sorria, sabe? Todo mundo provo... Então, assim, é isso. A gente tem o mundo, as pessoas dão muita curtir para notícias ruins. Começa a dar curtir, sorriso para as pessoas, para as coisas alegres, né? Vamos levar mais alegria para o mundo, porque hoje você vê criança pequena com depressão, coisa que sempre teve a depressão, mas assim, hoje é muito. Então eu pego criança com 6 anos já tratando depressão. Por quê? Vive uma vida triste e mas eu dou tudo. Não, mas você não dá alegria.
Começa a fazer seu filho dar gargalhada a partir do momento que ele acorda da cama. Até meu cachorro, às vezes, a minha cachorrinha, ela tem raiva de mim, porque eu acordo cantando, bagunçando. O Marcão também é meio mal-humorado para acordar, fala, opa, vamos deixar esse mau humor de lado. E é isso, eu acho que a gente tem que trazer coisas boas. O esporte é difícil, mas se a sua cabeça estiver cheia de coisas negativas, cheia de coisas ruins, você ser uma pessoa amarga, a sua vida vai ser, tudo vai ser muito mais difícil. A dor do esporte vai ser muito maior. Então eu acho que fica muito mais leve quando eu brinco. Claro, eu sou séria, às vezes eu sou focada, mas assim, aquela alegria de soltar aquela emoção, ela fica ali coçando, né? Mas eu sei que tem momentos da prova que eu tenho que entrar totalmente focada, principalmente na trilha, que não é brincadeira. Mas o momento que dá aquela aliviada, que eu consigo, não preciso ficar ali atenta, né? Eu solto meu sorriso, eu brinco, eu faço piada. E eu sou muito brincalhona com as pessoas. Mas assim, é tudo sem ofensas. Ah, que legal. Isso me faz lembrar também o pessoal que escuta aqui o podcast já sabe que eu falo dela em quase todo o podcast, né? Mas é que eu sou muito fã mesmo da Courtney Dauwalter, né? A corredora Sim, ela é. americana. E ela fala bem isso também, né? O pessoal, né? Às vezes ela chega no meio das provas de 100 milhas, pô, ela com certeza tá morta ali, cansada, mas ela chega nos PCs cumprimentando todo mundo, perguntando para os voluntários como é que eles estão e para a equipe dela também, né? Tipo, sempre bem humorada, assim, né? Então é um negócio que é muito parecido, né? Com essa maneira que tu traz, assim. Eu acho que tem algo a mais nisso, assim, que realmente a maneira que a gente externaliza alguma coisa vai mudando o que a gente está sentindo também, né? Então acho que isso tem E uma aí, diferença. você traz uma energia boa, né? Você traz outra coisa que eu gosto muito é falar Deus abençoe. Então, normalmente eu chego no posto, fui servida, Deus abençoe. Porque não é fácil, por mais que o staff esteja ganhando, deixar o domingo, ficar ali 7 horas, 12 horas numa prova. Não às vezes eu vejo aqueles staff naquele frio lá em cima da montanha, eu falo, gente, é muita coragem. A gente tá aqui se movimentando, vai ficar parado ali, no escuro. Na UTMB eu levei um susto de uma moça, ela estava numa mata fechada, é, debaixo de uma árvore, de repente a Marcela levantou com a lanterna, levei um susto, mas eu falei, gente, uma moça aqui sozinha, sabe? Mas ela é nativa da terra ali, já está acostumada. Mas assim, a gente tem que valorizar, a gente, né, a gente tem que levar alegria mesmo. E é isso, acho que a vida fica muito mais leve quando, né, você alimenta a sua vida com coisas boas. Eu sei que a vida não é conto de fada. Pô, a gente tem problema desde a hora que acorda, mas coloque mais coisas boas. Assista um vídeo bacana, conte piada, nem que ninguém dê risada, mas conta piada ali que você já vai quebrar o gelo. E bora, bora. E não parar de sonhar. E colocar em prática. Não adianta deixar os sonhos engavetados, que isso aí faz mal. E Gi, tu consegue compartilhar com a gente algum momento dessa tua trajetória, dessa tua jornada da corrida, que tu passou por algum momento de baixa, que tu enfrentou talvez um contratempo, né, que não tava ali nos planos, assim, pode ter sido alguma lesão que tu passou quando estava se preparando para alguma coisa, ou mesmo alguma adversidade da prova, né, que isso eu tenho certeza que tu já passou por várias, assim, mas eu queria ouvir de ti um pouco mais desses momentos de baixa? Tem algum específico assim que te salta a lembrança assim e talvez o que tu conseguiu aprender com essa experiência, com esse momento? Então, na montanha, meu maior problema foi a questão dos problemas respiratórios, né? E me tirou de duas provas, assim, até correndo risco de vida. E eu falei em partes na primeira vez, porque eu falei, só nadar, fazer alguns exercícios respiratórios vai me salvar. Só que aí eu participei de algumas provas na altitude, onde eu tive adaptação, como vim para cá, os lugares mais altos, e também não corri o risco de ter uma vegetação, ou, coisas que atraía, infeccionava aquela região respiratória, e eu não, acho que falei um pouquinho de não ter aprofundado tanto e não quis tomar também medicamentos. Eu falei, na época, né, usa bombinha, tal, pede autorização. Eu falei, eu não quero ter uma vida no esporte sendo refém dessas coisas. Então, eu fui pelos meus métodos naturais, só que eu achava que não ia acontecer mais. E aconteceu na Argentina.
né? Só que ficou a lição, que aí eu comecei a investigar tudo, vi que vários detalhezinhos levaram aquilo, mas o principal era uma coisa besta, que era renite. Eu não sabia que eu tinha, sabia que eu tinha sinusite, eu não sabia. Então ela dependendo o pólen, a vegetação, ela atacava e nisso fechava a minha parte respiratória e nisso eu entrava em crise respiratória. Então, eu cheguei a chegar com a oxigenação a 82. Né? E no Covid, o pessoal chegava a 82 e já era entubado. E, e aí, então, assim, essa lição ficou. Não dá para você entrar para uma ultramaratona com a ferritina baixa. Então, eu estava com a ferritina baixa, que eu estava tendo alguns problemas e não sabia, então tava, também é outra coisa que causa problema lá em cima na altitude. Eu estava com a vitamina D baixa, porque nós que somos negros, nós temos muito problema com a anemia, né? Então é uma coisa que eu brigo desde criança e aí eu meio que vacilei mesmo com o ferro. E aí eu tive uma queda aí também da ferritina. Então, quando eu voltei, eu fiz todo um check-up, eu vi vários pontinhos, e é uma coisa que a gente tem que fazer a cada 3 meses. Normalmente eu faço entre 6 a 1 ano um check-up total, mas eu vi que para você entrar para uma prova-alvo, a gente que vive no limite de tudo tem que ser a cada 3 meses, ter um acompanhamento. Os últimos anos eu vinha fazendo tudo. Eu era minha nutricionista, muitas vezes eu era minha fisioterapeuta, e eu falei, não, eu tenho que voltar a pedir ajuda para os profissionais. Então, fui atrás de uma nutricionista, peguei o meu cardiologista, o Dr. Marcílio, me ajudou, o Instituto Olimpo me ajudou bastante, e ele que descobriu a minha renite. A parte ortodôntica, então é um conjunto. A gente tem que trabalhar no conjunto porque lá vai exigir 100%. E de todas as modalidades que eu já treinei para atletismo, 3.000 metros com obstáculo, 800, 10 quilômetros, 5 km, o treino é o que mais exige. Ele exige muita coisa. E como é difícil fazer uma periodização para o treino. É tudo, é você juntar os 3 treinamentos, pista, rua e a trilha. Entendeu? Não é, por exemplo, a pista você pega o treinamento de pista, entra alguma coisinha do cross country que você vai usar no período de base, né? Você vai usar alguma coisa da prova de rua. A rua você usa a pista, mas o treino você usa as 3 modalidades. Então, assim, é muito difícil. Você não pode errar na musculação, você não pode errar na parte de suplementação, alimentação. Perdeu energia, você não sobe mais. Deixou travar ali, a glicose caiu, fio, vai ser difícil você se levantar. Vai dar enjoo, vai dar dor de cabeça, vai dar tontura, as pernas vão começar a queimar. Então você já tem que descobrir o time da sua alimentação, da sua suplementação, saber subir, saber descer, saber onde correr, onde vai trecar e assim por diante. Então, assim, hoje exige que eu estude bastante, lê meus exames bastante, lê meus treinamentos bastante. Eu fiquei assistindo muitos vídeos da UTMB. Uma coisa que eu sempre fiz foi ver vídeos assim da prova que eu vou participar. Isso é uma coisa que eu faço há muito tempo. E aí eu comprei um aparelho para treinar resistência respiratória, que me ajudou muito também. E fazer os testes, né? Ver se eu não ia ter mais sintoma. Então, o nariz meu parecia uma bica lá em cima da montanha. Então, hoje, graças a Deus, tá bem. E eu tenho que tratar desde casa. Então, assim, o produto de limpeza da minha casa mudou. Laranja e cravo espalhado pela casa. Alimentação, algumas coisas eu já sei que eu não posso comer, que vai atacar a rinite. Eu não posso tomar leite, que vai aumentar a mucosa. Então, essas coisas assim, são detalhezinhos que parece que não, mas vai somando, vai fazer a diferença lá. Então, agora eu presto atenção nesses detalhes que eu acho que eu também vacilei nesses 2 problemas aí que eu tive. E para a gente se encaminhando aqui para nossas perguntas finais aqui, Gi, eu queria ouvir de ti, que é um dilema, né, que muita gente na corrida tem, que é o quanto, né, aquilo ali, aquela corrida está sendo um desafio da mente e o quanto
a minha mente está impactando, né, na minha performance e o quanto é a minha preparação física, né, de fato, que vai influenciar mais. O que tu acha, se tu tivesse que responder talvez de maneira um pouco mais objetiva ali, quanto por cento do trail tu acha que é um esforço físico mesmo e o quanto tu acha que é um esforço mental ali na hora da prova? E tu tem algum método, alguma estratégia que tu usa para atravessar talvez aqueles momentos de baixa numa prova, continuar fazendo força ali? Eu falo que no dia da competição é 99% mental e 1% a corrida. A sua cabeça que vai levar você para a linha de chegada. Agora, para essa cabeça estar 99% fortalecida, você vai ter que ter feito todos os treinos e treinado ela todos os dias durante os treinos. Então é uma junção. Fora a prova, é os treinos. É ele que você vai estar com a cabeça cheia de problemas, você vai ter que ir lá treinar e enfrentar. Agora, no dia da prova, você pode ter treinado um monte, você podia ter, a cabeça ficou boa até durante o treino, mas no dia da prova você colocou um monte de coisa negativa. A cabeça vai te derrubar. Talvez você nem cruze a linha de chegada. Então, eu vejo o pessoal falando, correndo com a mente, poder da mente. Realmente a mente leva. Eu entro em hipnose, eu não escuto as pessoas chamar meu nome. Eu, normalmente as provas assim eu estou totalmente concentrada. Mas eu acredito que para essa mente estar fortalecida e chegar bem, eu tenho que estar bem treinada. Então o corpo é um conjunto, o corpo e a mente. Então, 99 fora de prova tem que ser o corpo. E no dia da prova, 99 tem que ser a cabeça, entendeu? Mas não existe só um aí, não. É o conjunto dos dois estando bem para você chegar ali. Eu já cheguei em prova que eu não estava tão treinada, né? Mas num dia encaixou. Também tem aquele dia que encaixa. E tem dia que você está muito bem treinado, não encaixa. Só que o que mesmo não treinei pra caramba, não encaixou naquele dia, mas eu vou cruzar essa linha de chegada. Né? Eu vou conseguir cruzar porque eu sei que a minha cabeça está muito forte, eu sei que eu fiz tudo que, né, que estava ao meu alcance, só que hoje eu não estou bem, mas eu vou terminar. Entendeu? Então eu acho que é esse conjunto aí que leva você para a linha de chegada. E além dessa confiança que tu adquire nos treinamentos, né, digamos que os 99% ali do esforço físico vai te dando uma confiança que ajuda na hora do mental da prova, assim, né? Tem alguma outra coisa que tu tem ali durante a prova para conseguir estar ali fazendo aquele esforço, que para conseguir estar contornando, né, a tua mente ali no momento da prova? Tem. Deus. Ele eu clamo toda hora. Eu rezo, essa 100 milha eu vou rezar umas 50 vezes. E ele vai cansar de eu chamar ele. Então, assim, eu olho para cima e falo: Senhor, me leva até lá em cima. Quero chegar nesse cume. E é ele que eu tiro todas as minhas forças. É uma outra coisa que não adianta. Claro, cada um tem sua crença. Mas eu acho que quando a pessoa tem essa fé, que né, que crê mesmo, fica muito mais leve, né? Quando eu entro ali, eu falo, com Deus eu largo, com Deus eu chego. E eu creio mesmo que se for determinado por Ele, ninguém tira, entendeu? Então, assim, falo, sim, e eu não peço para vitória, eu nunca pedi vitória para Deus. Eu peço só saúde, que Ele me proteja ali, né, na trilha e que eu não desista, né? Que ele me dê força ali para mim permanecer. Então é o que eu converso com ele o tempo todo. Então eu tenho certeza que ele que protege a gente. Como eu falei, a gente pisa, tem hora que não sabe nem onde está pisando. Mas tem a mãozinha de Deus ali que fala, vai. Então é ele que eu tiro a força aí na. Começou a doer tudo. Ah, vamos rezar um Pai Nosso, Giovana, aqui. Vai passar. E realmente passa, fica muito mais leve. Façam isso. Comece a rezar ali mentalmente um Pai Nosso, vocês vão ver que o quilômetro vai ficar mais leve. Vai ficar mais suave. E, Gi, além da gente conseguir aprender, né, com todas essas tuas histórias de sucesso, né, aprender e nos inspirar também, eu acho que é muito interessante a gente ter essa oportunidade, né, de pegar essa tua experiência e aprender talvez com os erros, com, né, os erros que tu já cometeu na tua jornada, assim, para também a gente conseguir, né, tá evitando isso e o nosso esporte, né, como um todo, poder estar sempre caminhando aí mais para frente, assim.
Tu tem algum erro que vem em mente, assim, algum erro que tu cometeu talvez de treinamento, talvez alguma escolha que não era para ter sido feita, talvez alguma prova que tu decidiu fazer que não era, que tu consegue, né, compartilhar com a gente aqui para a gente talvez poder evitar esses erros de alguma forma, assim, tem algum que salta em mente aí para ti? A gente, nesses 30 anos, a gente acertou muitas periodizações e erramos muitas periodizações, né? E aí, uma das coisas que eu faço é quando eu erro, é, vamos lá, por exemplo, a, a prova. Ah, vamos lá, o Indomit. 2 anos eu dancei no Indomit. Por quê? É uma coisa que eu não vou. Começava a chover, filho, eu não treinava na chuva. Não, eu não vou ficar gripado. E na corrida trail não tem essa. E a montanha muda o tempo todo. Às vezes você sai aqui com um sol aqui embaixo, lá em cima tá nevando, tá chovendo. Então é uma coisa que eu aprendi. Claro, se olha lá o tempo, vai me dar uma melhoradinha. Então vamos deixar para ser aquele horário, porque às vezes também corre muito risco de você subir. Tem país que nem permite que a pessoa suba no tempo de muita chuva. Mas eu tenho que ir correr no barro. Então melhorou um pouquinho a chuva, mas o barro continua. Eu tenho que pisar nele. O tênis tem que botar sujo de barro. E aí, 2 vezes eu dancei no Indomit por conta da chuva. Eu falei, não vou perder mais prova. Eu quero melhorar correr no barro. Então hoje eu até gosto de prova. Apesar que assim, eu vejo que eu tenho uma característica diferente. A minha pisada é muito mais pesada, então ela afunda. Meu pé é um pé maior normalmente do feminino, então ele vai carregar muito mais barro. E mas assim, hoje eu não tenho mais medo, se vir chuva, vamos enfrentar. Entendeu? Então foi uma coisa assim que eu pecava um pouco de não correr assim, isso na prova de montanha, mas assim, dentro de periodizações de prova, já tive muito erro, assim, pô, eu achava, vamos sair forte nessa prova, daqui a pouco eu já não conseguia mais correr, entendeu? Eu tive que aprender a descer, né? Aprender que no treino não dá para no trotezinho não dá para ter medo, então eu tive que aprender a não ter medo. Mas hoje eu também entendo que, por exemplo, uma ultra de 170 quilômetros, a gente não precisa descer igual desce no 21, né? Então, assim, quando eu treinei para os 100 quilômetros, eu comecei a descer forte, falava, não, eu preciso aprender a descer. Não precisava descer tanto, porque uma ultra, você vai descer um monte, você vai subir um monte. E vai chegar uma hora, principalmente se as descidas estiver no início da prova, sua perna vai estar inchada para subir aquele monte de subida. Então, hoje eu aprendi, o time você vai descer um pouco mais rápido que você corre na reta. Só que não ter medo. Vai passando os obstáculos e se solta, corra solta na trilha, mas também não, a gente não precisa daquele boom. Agora, se for uma reta, uma descida de chegada, aí, filho, solta tudo. Então você tem que estar pronto para cada trecho da prova, estudar o mapa. Outra coisa é estudar o mapa. O erro que aconteceu aqui, uma que eu não conhecia a França. Era uma das minhas primeiras provas de montanha. Então, eu não sabia que eu tinha que ficar estudando o mapa. Então, eu vim, a primeira MCC, eu dei uma olhadinha no mapa só. Eu não estudei cada ponta, onde daqui eu vou sair em 500 metros, eu vou chegar lá a 800, eu vou ter tanto, 300 e ganho, 200 e ganho. Então, hoje eu sei. Eu sei que essa subida aqui de 15% eu subo correndo. A de 25, 30 eu vou subir trecando, entendeu? Então, eu tive que aprender também depois da MCC que o treino você tem que estudar muito. Estudar a prova que você vai fazer. E não é no dia, na véspera, é bem antes, porque você vai trabalhando em cima dessas respostas que você vai tendo aí, em cima do que você vai precisar na prova. Então, foi alguns erros que eu aprendi tive aí no começo dessa trajetória do treino. E essa questão também de não enfrentar o barro, eu tive que aprender a correr no seco, no molhado, tá? Entender os calçado também. No começo primeiro eu vim com uma marca, né? O começo da minha trajetória no treino tinha uma marca. Depois eu vim para On.
E aí eu não entendia essa questão do gripe, o que meu pé aceitava. Então, pô, vou pro treino, gripe alto, tem que ser firme. E nisso eu tive problema com olho de peixe. Fiz uma cirurgia nos dois dedões e eu vi que, pô, se eu tiver uma boa percepção, filho, qualquer gripe eu desço e subo, não tem essa. E aí eu falei, não, eu não quero ficar só usando os tênis com gripe muito alto. Se for uma prova curta, eu vou usar o tênis mais baixo. Se for uma prova média, eu vou usar um tênis médio. Se for uma prova longa, eu uso talvez até o tênis de asfalto. Mas para isso eu tenho que estar com os tornozelos bem fortalecidos, com bastante propriocepção. E foi essa outra experiência que eu vi que fez muita diferença, assim, aprender qual calçado eu vou usar no treino, como não perder unha. Então, essas coisas aí que são coisas que tiram a gente de prova. Obrigado por compartilhar aí os teus erros também, né? Além de todos os teus acertos, né? E para a gente finalizar, a pergunta final que eu tenho para ti, Gi, se tu tem algum método de treinamento, talvez alguma coisa que tu aplica contigo ou que tu aplica até com os teus corredores, né, que tu treina, alguma abordagem que tu considera não convencional, assim, que é diferente do que talvez a maioria acaba fazendo, assim, alguma coisa que tu faz, que tu valoriza e que tu acha que a maioria das pessoas negligencia ou não dão o valor que deveria. Tem alguma coisa aí que tu pensa? São pequenos detalhes, como eu falei do tênis. Meu atleta chegou na pista, já é uma coisa que eu falo. Já explico para ele, viu? Você vai fazer tiro, vem com tênis para você aquecer, depois você troca o tênis. São detalhezinhos assim que eu pego no pé como o atleta amador fosse um atleta de elite. Eu falo que eu sou atleta amadora com alma de profissional, porque hoje eu não vivo só do esporte, eu trabalho. Mas eu pego todas as coisas boas que os profissionais fazem, que é vantagem para eles, eu tento trazer para a minha vida. Né? O atleta de elite ele não chega na pista e já aquece com a sapatilha. Ele vai com o tênis, depois ele põe, coloca a sapatilha. Essa junção do ciclismo, que o Marcos também foi atleta do ciclismo, chegou a competir em provas estaduais, foi passista. Então eu trago a experiência do ciclismo que ajuda muito no treino, a experiência da pista. Então meus atletas correm treino, vai ter que fazer técnica de barreira, vai ter que fazer saltos, vai ter que fazer muito educativo de corrida. Eu peguei um grupo esses dias de corredores de treino que não sabia fazer educativo de corrida. É o beabá do esporte, entendeu? Vai deixando automático a sua corrida, a sua técnica perfeita, através do educativo. Se você vai para a escola, você vai aprender a escrever, você começa fazendo cobrinha, bolinha, pauzinho, para depois você aprender a escrever. Então, é a mesma coisa os educativos. Então, essa junção da pista, aprender a saltar. Eu vejo o pessoal ver uma poça de água, ele para. Não, vem rasgando e salta. É do salto em distância esse impulso, entendeu? Vamos lá, vamos para a caixa de areia saltar. Então, essa junção da pista com a rua, a potência de você correr ritmado. O treino varia, não é? E daí? Você tem que ter um ritmo médio aqui. Tem que saber que eu vou subir em 1 hora e a média para dar 10 minutos eu tenho que descer em 40 minutos. Então, você entender o ritmo, isso daí são coisas que eu tento ensinar para os meus alunos. A parte também da segurança do treino, eu cobro muito eles. Vai sair comigo? Levo o kit de emergência. Não saia sem comida, entendeu? Então, e essa junção, a parte de nutrição, eu tenho uma especialização em nutrição, então eu ajudo eles. Não tem como só com feijão com arroz, tem que ter uma suplementação para imunidade, é, para recuperação muscular. Então, e eu vejo que hoje também tá muita droga, muita coisa. Às vezes chega a receita, viu? Volta lá que essa receita não tá legal, isso aí não pode usar. Então, acho que é essa junção aí que a gente vem. Já estou com atletas. Esse dia o Eduardo foi segundo colocado, terceiro colocado na Evolution. Ele é um atleta amador, trabalha 8 horas por dia. E treina, não treina também numa cidade que tem altitude, tem trilha, mas não tem altitude. Mas a gente, com esses detalhezinhos, a gente vem treinando e vem ajudando muitas pessoas aí também. Que legal.
E então, obviamente, né, tu vai correr agora, né, daqui a 2 semanas, né, o TMB, né, em Chamonix, e você já comentou que você vai fazer a UTMB Paraty, quer fazer, né, esse ano também. Tem algumas outras provas aí que estão no seu calendário ainda para esse finalzinho aí de 2024? É, eu vou participar do Mundial, né? Que agora, passando essa prova aqui, é a prova, minha prova-alvo esse ano. Eu tinha três provas-alvo esse ano, que era o tentar o índice pro Mundial, né? Que eu tinha que já correu uma boa marca já de início no início do ano. E uma outra coisa que eu faço com meus alunos, eu até completando agora por causa do índice do Mundial, normalmente a gente treina, eu incentivo eles a competir trilha até o mês de setembro, outubro. Depois, vamos correr rua, vamos trabalhar velocidade. Porque na pista, a gente trabalhava velocidade o ano inteiro. E aí, quando chegava mês de outubro, dezembro, a gente fazia a básica. Ia para trilha, ia para altitude. A gente tem que fazer o inverso da corrida de rua. Entendeu? Então, eu vejo que o pessoal continua depois trabalhando básico, aqui subindo o morro. Não, trabalha a velocidade. Isso aqui é uma coisa que me ajuda muito. Então, assim, o ano passado eu corri 35 minutos nos 10 mil. Entendeu? Ficou treinando para ultramaratona. Então eu peguei e fiz, aí meu teste era correr uma maratona, um 10 mil, e o último teste era correr os 100 quilômetros no asfalto. Que aí eu fui subindo, aumentando a distância. E aí deu certo que saiu o índice pro mundial, melhorei mais de 20 minutos no meu tempo. E estou com a melhor marca do Brasil, provavelmente eu vou ser convocada para o Mundial na Índia, então o Mundial vai ser minha próxima prova-alvo aí. Ah, que legal. E depois, para o final do ano, então aqui no Brasil, a tua última prova vai ser Paraty, o TMB? Não, eu vou ter outras provas. Vou ter o Squad Race, que é o revezamento da ON. Primeira vez que a ON vai trazer esse revezamento para o Brasil. Uma prova muito legal, muito alegre, que vai ser em São Paulo. É surpresa, assim, o trajeto. As pessoas, né, ficam sabendo aos poucos como vai ser a prova. Nós somos uma equipe de 5 integrantes. Depois a UTMB, dia 7 de setembro. Já chegando, vou ficar sem fazer nada e já vou para essa prova. É, Como é um revezamento, correu uma perna, já tá bom, já fiz minha contribuição. Eu vou ser capitã, vou dar as ordens. E setembro eu tô em Paraty, aí outubro eu vou para WTR, Campos do Jordão, e depois da WTR praticamente eu já vou deixando a montanha de lado, focando no Mundial. Pós-Paraty eu vou tirar uns dias de descanso também, e aí eu já volto treinando para a WTR. A WTR vai ser como uma prova preparatória para o Mundial, porque eu já vou saindo da trilha e treinando o asfalto aí para o Mundial. E aí, voltando do Mundial, eu quero tirar umas férias de novo. É outra coisa muito importante. Terminou a prova-alvo, tira umas férias, assim, uns 15 dias aí, para se recuperar e começar o trabalho tudo de novo. Aí eu volto fazendo trabalho de velocidade. Quando for o mês de março, eu estou na trilha de novo. E espero o ano que vem estar no Mundial lá na Espanha, se Deus quiser. Ah, que legal. Gi, brigadão aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade aí de compartilhar um pouco mais da tua história, é muita história, né? Eu imagino que a gente poderia ficar mais, pelo menos 1 hora aí falando de todas as tuas histórias, mas eu te agradeço aí pelo teu tempo e por, né, compartilhar mesmo, né, dando dicas, compartilhando teus erros, acho que eu aprendi bastante e imagino que o pessoal que está ouvindo isso agora também. Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pela contribuição. Toda vez que sai uma live dessa, eu acho que vocês estão contribuindo para o esporte. Então, eu estava conversando isso com o Gustavo hoje de manhã. Eu valorizo vocês, porque a gente depende de vocês para toda a divulgação de resultados, de patrocínio e principalmente para esse crescimento. O trail vem crescendo, ainda não é o esporte no Brasil, mas é o esporte no mundo, é muito praticado, principalmente na Europa. E é o nosso sonho, que ele seja aí uma das provas mais praticadas no nosso país, que não tem idade, não tem cor, não tem raça, todo mundo pode praticar trail.
Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.